Cremos para vermos a glória de Deus. Eu vou só ler 2 versículos, mas vou tratar quase do capítulo 11 de João inteiro. Mas eu me apoio nesses 2 versículos para aquilo que eu quero dizer. E depois eu lhes darei a base, a razão do porquê Jesus espera que nós vejamos a sua glória. Em João capítulo 11, versículo 15 e o versículo 40. Primeiro ele diz aos seus discípulos, com relação à morte de Lázaro. Você lembra que aqui é o texto sobre a ressurreição de Lázaro. Não é isso? Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Jesus disse. Então Jesus está alegre por não ter estado lá quando Lázaro morreu, porque dessa maneira os seus discípulos iam crer nele. E no versículo 40, Jesus fala com Marta. Quando esta chegou a ele, disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus respondeu, no verso 40, eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Isto é, a glória de Deus. Nós sabemos que a glória de Deus é a manifestação da bondade, de toda a bondade e de todo o poder de Deus. Ou seja, a glória de Deus é a manifestação da graça e de toda a riqueza da sua graça. E quando nós vivemos para a glória de Deus, nós vivemos para que Deus tenha a oportunidade de manifestar toda a sua graça e todo o poder da sua graça. Mas muitos cristãos hoje em dia cometem graves erros. Muitos querem desfrutar de ensinamentos e milagres sem observar a glória de Deus. Eles querem um milagre para que alguns problemas de suas vidas sejam solucionados, e eles só enxergam isso. Eles são incapazes de ver algo além do milagre. Eles entram na Bíblia, muitos estudam a Bíblia, descobrem alguma verdade, mas são incapazes de enxergar alguma coisa maior do que a própria verdade. Existe algo maior que a verdade? Existe. O autor dela. Ele é a verdade absoluta. Mas aquilo que você descobre, ainda que seja grande, é limitado. Porque você diz, eu li isso na Bíblia, mas você começa a ler em outras partes, você vai descobrir outras coisas. Então você tem muito a descobrir. É necessário que você enxergue algo além do ensinamento que aprendeu. Qual é a razão de você estar aprendendo aquilo nesse momento? Qual é a razão divina de você estar recebendo alguma coisa de Deus em determinado momento? É isso que nós precisamos pensar. Mas alguns cometem um erro de olhar para uma coisa e não enxergar algo maior. Alguns dizem, eu vou à igreja. Tá, então eles vêm à reunião e se assentam, mas eles não conseguem enxergar algo muito maior que está aqui do que a própria reunião. A reunião não teria nenhum sentido
se não existisse algo maior do que tudo isto. A Bíblia não teria sentido se não existisse alguém muito maior que a inspirasse. A nossa fé não teria sentido se não existisse alguém muito maior que a colocasse dentro de nós. Um outro erro. Muitos cristãos pensam que Deus deve agir no tempo em que eles determinam. Muitas pessoas entram em campanhas e correntes de oração, ou então aprendem que devem determinar. Se você tiver fé, você determina alguma coisa que Deus fará aquilo num determinado tempo. Isso é uma das coisas mais absurdas que podem existir. A própria Bíblia diz: quem é você para aconselhar Deus? Quem é você para dar ordens a Deus? A Bíblia diz que nós somos o barro e Deus é o oleiro. É impossível o barro dizer ao oleiro como ele deve ser feito. Deus tem seus planos, Deus tem seus motivos, Deus tem seus propósitos. Então jamais nós devemos determinar como Deus deve fazer algo, quando Ele deve fazer. Tá bom? Um outro erro que muitas pessoas têm e cometem, eles pensam que quando estando em Cristo, eles nunca enfrentarão sofrimentos, perdas e angústias. E eles se esquecem de que Deus está sempre trabalhando na providência. Muitas vezes pessoas acreditam assim: eu estou perdendo algo porque Deus não está mais comigo. Eu perdi aquilo, perdi um ente querido, então Deus não está mais na minha vida. Porque eu estou nesse sofrimento, cometi algum erro então. Ou então Deus não quer saber de mim e se afasta. Então nós não procuramos aprender sobre a providência de Deus, sobre a soberania dele, sobre como Ele trabalha e o que Ele quer realizar em nossas vidas. Um outro erro que é muito comum na vida de cristãos é que eles dizem que a fé forte, a fé verdadeira, produz resultados que esperamos. Enfim, se você está dizendo assim, eu vou orar por determinado fulano, e aquele fulano vai se entregar a Cristo. Isto acontece em alguns casos, mas em outros casos, o que está acontecendo com o micro, por favor? Vocês têm que olhar na tela. Em alguns casos acontece, mas em outros casos não. Nós sabemos de pessoas que se entregaram a Deus, mas outras não. Há um exemplo clássico na Bíblia, em que Samuel orava por Saul. E Deus disse: eu não quero mais que você ore por este homem, porque eu o rejeitei. Há pessoas pelas quais nós estamos orando que Deus não vai fazer nada. Não vai fazer. Isso se dá à nossa limitação mental. Nós não entendemos muito como funciona a onisciência de Deus. Antes de você ter nascido, eu só posso explicar teoricamente, mas antes de você ter nascido, Deus viu você sentado aqui no dia de hoje. Quando você estava no ventre de sua mãe, os seus ossos não eram formados, e Deus sabia como você seria, perfeitamente. E tem mais, Deus escreveu um caminho, uma história para você. Mas Deus deu a você um livre arbítrio, para que você seja responsável moralmente pela sua vida. Você tenha responsabilidades espirituais e morais acerca do seu comportamento. Se Deus não nos tivesse dado o livre arbítrio, nós não seríamos responsáveis na área moral e espiritual. Nós poderíamos fazer o que quiséssemos e tudo daria bem. Estão entendendo? Sim ou não?
Nós somos criados à semelhança de Deus com esta capacidade, com a capacidade moral e espiritual. E dentro dessas duas capacidades, nós temos o direito de fazermos escolhas. Então você escolhe. Você escolhe entre perseverar ou desanimar. Você escolhe entre obedecer e desobedecer. Você escolhe entre suportar ou desistir. Enfim, você decide o que quer. Mas Deus estará sempre falando com você. No entanto, como Deus é um ser moral e onisciente, Ele sabe quando deve desistir de alguém. O próprio Jesus disse: vocês não devem lançar pérolas aos porcos. Isto é, vocês não devem, em determinados momentos, ficar dando das preciosidades do reino a pessoas que não têm cabeça para pensar. Chega um momento em que Deus diz: chega, não vou tratar mais com essa pessoa. Algumas pessoas pensam que Deus vai insistir com pessoas até o fim da vida. E isso não é verdade, gente. Há pessoas que Deus simplesmente fechou as portas. Para essas pessoas não tem mais chance. Vocês estão me entendendo? Existem vários exemplos na palavra de Deus. E nós precisamos observar isso e tomarmos cuidado. Por isso que nós precisamos ser responsáveis com Deus pela nossa fé nos dias de hoje. Ou seja, enquanto Deus está falando conosco, nós devemos ser responsáveis e crescermos nele. E não irmos para trás, mas nós devemos continuar crescendo de glória em glória, de fé em fé e para a glória do Senhor. Quando eu olho João, eu quero analisar com vocês pelo menos algumas verdades que eu vi neste texto. Então, no versículo 4, eu tento assinalar que toda a ação divina, seja ensinamento ou demonstração de poder, tem por objetivo a revelação da glória de Deus. Este é o versículo chave deste capítulo. Este é o versículo mais importante deste capítulo. E eu gostaria de lê-lo agora com vocês. No versículo 4, então está escrito o seguinte: quando Jesus recebeu a notícia, disse, quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será o quê? A morte de Lázaro. Então, vamos detalhar bem. O resultado final desta doença não será a morte de Lázaro. Veja, Marta e Maria enviaram pessoas para falarem com Jesus, de que o seu irmão estava doente. Só que do lugar de onde estava Marta e onde Jesus estava, era um dia de viagem. Portanto, é bem possível que quando Jesus recebeu essa notícia, Lázaro estava morto. E Jesus diz assim: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. O que você supõe? Que a pessoa ou as pessoas que vieram falar com Jesus voltaram para dar a Maria a declaração de Cristo. E eles disseram para Maria: ô Maria e Marta, Jesus, encontramos com ele disse que Lázaro não vai morrer. Então Maria e Marta olham para esses homens, ou esse homem diz: mas ele está morto. Então preste atenção, este homem viaja um dia, ele ouve de Jesus que Lázaro não vai morrer. Eles voltam para lá, uma viagem de mais um dia. Significa o quê? 2 dias que Lázaro está morto. Mas é interessante o versículo 4 que se segue. Então Jesus disse: isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder, o quê? Glorioso. Tá? Então ele diz: e assim,
por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será o quê? Revelada. Então nós temos que ter em mente já desde o início o seguinte: o que é esse poder glorioso de Deus? O que é esta glória de Deus? A glória de Deus é a capacidade de vermos em Cristo a divindade. Isto é, nós cremos em Cristo como um Deus ou como um profeta? Nós cremos em Cristo como Deus ou como uma tábua de salvação? Nós cremos em Cristo como Deus ou nós acreditamos que Ele é um fazedor de milagres? Que Ele é um solucionador de problemas? Então você tem que analisar bem como é que você crê. Quem é Jesus para você? Jesus está dizendo no verso 4 que a razão de tudo que está acontecendo é para que as pessoas comecem a crer nele como um ser divino, como Deus encarnado, que veio à terra para mostrar ao homem como ele pode ter comunhão com Deus e como esse homem pode esperar toda a bondade e todo o poder de Deus. Então, nós estamos aqui nesta noite, diante de alguém que é divino. Ele é espírito, eu não posso tocá-lo, mas ele pode me tocar. E ele está querendo me ensinar. Mas ele é um ser que não aceita barganha. Porque ele é Deus, ele é o Criador, ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então isso tem que ficar muito claro. A segunda verdade que eu vejo nesse texto, que Deus não é obrigado a agir dentro do tempo estabelecido pelo ser humano. Nós comentamos que as pessoas cometem este erro. No versículos 5 ao 7, eu me apoio sobre o que está aqui. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, no caso, Maria. E também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Então, aquele homem veio dar notícia: Jesus, Lázaro está doente. Vá lá, nós sabemos que o Senhor o ama. Mas Jesus não foi. Veja, o homem teve 1 dia de viagem e teve 1 dia de regresso. Jesus ficou 2 dias, de modo que, no dia que o homem regressou, ele ficou 1 dia onde estava e mais 1 dia. Então já são 3 dias. E quando ele decide ir para a Judéia, que onde ficava Betânia, a casa de Lázaro, então são 4 dias. Por isso que quando ele chega lá, Marta lhe diz: Senhor, ele já está morto há 4 dias. E elas estão desapontadas com ele. Porque elas disseram: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. No entanto, Deus não é obrigado a fazer as coisas porque queremos. Deus tem propósitos elevados em tudo o que está acontecendo. E nós vimos no versículo 4 que o propósito de Deus em permitir alguma coisa ou fazer alguma coisa, o propósito é mostrar a sua glória, o seu poder glorioso. Vocês estão comigo aí? Eu vejo ainda mais 2 verdades aí.
A terceira, Deus não isenta a seus filhos do sofrimento. E enquanto isso, lhes dá a oportunidade para confiar na sua providência. Nos versículos 8 ao 10, então vamos ler, versículos 8 ao 10, o que diz lá? Mas eles disseram, em resposta ao quê? Ao que Jesus disse, vamos voltar à Judeia, tá certo? Então eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu, por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Parecem dois versículos complicados aqui. Para algumas pessoas isso se torna complicado. Quando ele diz aqui, por acaso o dia não tem 12 horas? Para o judeu, 12 horas de luz. Tá certo? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. É um jogo de palavras que ele está usando aqui. E aí, mas, se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Veja, se uma pessoa anda na luz, ele vê a luz. Mas se uma pessoa anda na escuridão, é porque dentro dele não existe iluminação, não existe luz. Isso tudo significa que Jesus diz assim, é hora de irmos para a Judeia, mas mestre, o Senhor vai se meter nessa enrascada. O Senhor vai se colocar na mão daqueles homens que queriam apedrejá-lo, matá-lo. E o que ele está dizendo nesses dois versículos que parecem complicados é o seguinte, vocês podem não entender isto agora, mas eu sou um homem dirigido por Deus. E a luz de Deus está em mim. E ela ilumina os meus passos. E eu vou andar na luz que Deus me dá. E Deus está me pedindo que eu volte à Judeia. Isto é, ele vai na casa de Lázaro. No entanto, uma pessoa que não anda com Deus, ela não sabe para onde ir. Ela vai para onde quer. Ela não consegue fazer a vontade de Deus. Porque dentro dela não existe luz. Eu estou ampliando a ideia. Eu sei que vocês estão preocupados comigo, porque eu vou para a Judeia e vocês pensam que eles vão me atacar. No entanto, Deus está no controle da situação. Ele está pedindo que eu vá. Então eu quero depender de toda a sua providência. Eu estou debaixo da sua soberania. Se Deus me pede para fazer algo, eu tenho que ter coragem para fazer e acreditar que a mão de Deus está sobre a minha vida. É isso que ele está dizendo. Uma pessoa que não tem a luz divina dentro de si, ele é totalmente inseguro. Ele não dorme. Vive debaixo de depressões terríveis, que não é provocada por hormônios ou qualquer falha no organismo, mas simplesmente por questões emocionais. E uma pessoa assim jamais irá conseguir uma vida aprovada por Deus. Escutem o que eu estou falando. Uma quarta verdade. A fé verdadeira só é fortalecida
quando a glória de Deus é revelada. Vocês vão entender isso melhor, mas eu quero basear nos versículos que nós lemos, nos versículos 15 e 40, quando Jesus disse aos discípulos: ainda bem que eu não estava lá, porque assim vocês vão crer em mim. O que significa crer em Cristo aí? Eles estão seguindo Jesus. Eles estão vendo todos os milagres que ele está fazendo. E como é que Jesus diz que eles não creem nele? Dá para entender uma coisa dessas? Acontece que eles precisam ver para crer. Eles são pessoas que estão submissas a Cristo. Jesus está dirigindo a vida deles. Mas mesmo submissos a Cristo, eles não conseguem ver o que Deus quer que eles vejam. E por não verem algo além das coisas que estão vendo, a vida espiritual deles entra em pane, enfraquece. E em consequência, a vida moral pode sofrer também. Exemplo clássico, Judas. Judas andou com Jesus. Ele viu Jesus realizar tudo o que viu, o que fez. Mas Judas não conseguiu enxergar Jesus como o Filho de Deus, o próprio Deus e Messias. Ele entendia Jesus como o libertador de Israel, como um Moisés, que iria tirar o povo das garras do Império Romano. Entretanto, Jesus não veio para este fim. E Judas o vendeu. Quando ficou desiludido, ficou chateado, frustrado com a vinda de Jesus. E depois ele se arrependeu. Mas o seu arrependimento não lhe valeu nada. Porque ele era uma pessoa escolhida para fazer o que fez. Como você explica isso? Um homem que Deus escolhe para ir para o inferno. Me explica. E eu digo isso para vocês, porque sobre ele está escrito lá no Velho Testamento. Você precisa tomar muito cuidado quando lê a Bíblia. Você não pode encaixotar Deus dentro de uma sistemática e achar que é assim, 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 assim. Deus, na sua onisciência, viu um homem que não dava a ele a sua vida. E Deus dirigiu o seu coração. Você vai ficar aqui para cumprir os meus propósitos. E ele ficou lá como um traidor e ladrão. Primeiro ladrão, depois traidor. Eu espero que Deus não tenha escolhido ninguém para mandar para o inferno e trazido para esta igreja aqui. Mas eu não sei se vocês estão entendendo, mas é um assunto confuso que a pastorada não gosta de falar. Mas que é verdade é. Deus escolheu este homem porque ele não prestava. E na sua onisciência, Deus viu que ele jamais se arrependeria. Deus conhece as nossas vidas no passado, presente e futuro. Por isso que eu não me iludo com essas revelações que tem por aí. Eu não preciso me preocupar em buscar adivinhos, porque isto é uma desonra para Deus. Quando você vai atrás de pessoas para que tentem adivinhar seu futuro, dizendo, tem um bicho feio aí,
Quem é que não sabe que tem um bicho feio? Olha de lado, aí você vai ver uns par aí. Mas, veja o seu esposo como é que ele está. Diferente de quando você casou. Mas olha só. Eu não preciso duvidar que neste ambiente existam o quê? Demônios. Ou você duvida? Além de nós mesmos, tentando ser iguais a eles. Porque nós somos falhos e pecadores. Para eles, não existe mais salvação alguma. Mas, para nós, que estamos ouvindo a palavra de Deus, nós temos que dizer como Paulo. Paulo diz assim: eu espero que pela misericórdia de Deus, eu seja salvo. Não cante de galo antes da hora. Não é à toa que Paulo diz: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, meu amigo, coloque-se sempre debaixo da misericórdia de Deus. Deus não é injusto. Ele, pela sua onisciência, conhece a índole que nós adotamos. Você mesmo aconselha os seus filhos: filho, não ande com aquele cara, porque aquilo ali não tem jeito. Ou você já não fez isso? Em algumas ocasiões. Ou já não viu um exemplo disto? Ou você mesmo já não disse a si próprio: não vou mais andar com essa trempa, desculpa a turma. Por que, entende trempa? Não vou andar com essas coisas, porque isso aí não tem jeito. Isso vai me levar para a folia. Isso vai arrasar com a minha vida. Será que você nunca disse isso a si próprio? Deus, se você diz isso, não sendo onisciente, mas pela observação de momento, pela profundidade de maldade e imoralidade que você percebe na vida de uma pessoa, imagine o conhecimento que Deus tem. Mas então você diz: Deus não pode mudar as pessoas. Pode mudar pessoas que querem ser mudadas. Deus não pode transformar quem não deseja ser transformado. No entanto, Judas se enquadra numa verdade que você não entende também. Que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E que ele inclina para onde quer. Quer outro exemplo? Dario, rei dos medos e dos persas, quando eles atacaram a Babilônia, Deus diz: eu estou no controle da vida dele e ele não sabe. Eu estou dirigindo a vida dele e ele não sabe. Eu sou soberano sobre a vida dele e ele não está entendendo nada. Ele está cumprindo os meus propósitos, atacando esta cidade. E com a vinda de Dario e dos medos e dos persas, vocês serão livres. Que Deus é esse? Não ouvi nenhum amém. Também agora não vale não, viu? Então, pessoal, vocês não estão servindo a um Jesus
que é pouca coisa. Vocês não estão servindo a um Jesus como é pregado por aí, que é um fazedor de milagres, alguém que só quer dar dinheiro. Vem aqui porque Deus vai deixar você rico. Isso é pura bobagem. Em nenhum lugar do Novo Testamento sequer existe promessas para o cristão nesta terra. Mostre alguma. As únicas promessas que existem é que Deus supre nossas necessidades para fazermos a sua vontade. Então, estas igrejas que ensinam que Deus quer que você seja feliz e tenha muito prazer, eles estão redondamente enganados. Para não dizer que eles pregam uma doutrina diabólica, como vocês verão. Então, você só tem uma fé fortalecida quando ela o conduz a enxergar algo além do que você pode ver. Por isso que aqueles que conseguem enxergar algo além do que podem ver, crescem de glória em glória, de fé em fé. Estão entendendo? Porque enxergam. Aqueles que não enxergam algo além, param no tempo e apenas decrescem. Eles recuam, regridem, retrocedem, eles perdem. E isso desagrada a Deus. Como desagrada o seu filho a você que é pai. Que não quer estudar, que não quer se preparar, que não quer conhecer outras coisas, que não quer se aprimorar, se preparar para a vida. Isso te entristece, não entristece? Sim ou não? Você fará todo o esforço, eu tenho certeza, que como pai, como mãe, você fará todo o possível para que seus filhos se esforcem nos estudos e sejam preparados, não apenas teoricamente, mas como tecnicamente, para os embates que vêm por aí, que a vida hoje virou uma competição. Em cima destas coisas é que eu quero compartilhar com vocês. Eu já podia até parar por aí, mas eu vou compartilhar com vocês em cima dessas coisas, em cima dessas verdades, dizendo, em relação a elas, eu quero encontrar ações. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, vamos dizer em voz alta cada uma dessas verdades, por favor. Deixa eu ver. Vamos lá. Primeiro, toda ação divina, seja ensinamento ou demonstração de poder, tem por objetivo a revelação da glória de Deus. Segundo, Deus não é obrigado a agir dentro do tempo estabelecido pelo ser humano. Então, para com esse negócio. É agora! E Deus fica lá olhando. Agora o quê? Teve uma igreja lá no Nordeste que fizeram uma reunião. A campanha para colocar Deus contra a parede. Imagine, lá em Fortaleza. Os irmãos estão machos mesmo lá. Então, vamos ver. Terceiro, Deus não isenta seus filhos do sofrimento. E enquanto isso, lhes dá a oportunidade para confiar na sua providência. Às vezes você sofre, mas Deus diz, não pare de praticar a verdade. Em quarto lugar, a fé verdadeira só é fortalecida quando a glória de Deus é revelada. Então, vamos lá. Primeira ação que eu tomo, baseando-me sobre a ação divina. Tome cuidado
para não ser uma presa dos ensinamentos e milagres falsos. É o primeiro conselho que eu tenho que dar à minha alma. Por quê? Porque toda a ação divina, seja ensinamento ou demonstração de poder, tem por objetivo o quê? A revelação da glória de Deus. Então, Jesus, ele está dizendo isso. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza do Filho de Deus será revelada. Então, qual é o objetivo desta pregação? Revelar Jesus a vocês como o ser todo-poderoso de todo o universo. Que foi por meio dele que tudo foi criado. E é por meio dele que você recebeu uma nova vida. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós vivemos o novo agora sobre o velho. Assim como Adão viveu o novo sobre o que era velho. E Deus plantou um jardim novo sobre o caos, que era velho. Mas o homem preferiu o velho. E a partir daí ele tinha que viver pela fé sobre o que era novo. Vivendo onde? No velho. Nós estamos vivendo num mundo que está se acabando. Mas nós temos a promessa de novos céus e nova terra. E então o novo vai viver sobre o novo, por promessa divina. Muitas pessoas recebem algo e eles dizem, isso é uma bênção de Deus. Precisamos tomar cuidado. Porque se a pessoa não está vendo tudo o que pode ver, ela pode estar caindo numa cilada. Veja só. Em Lucas capítulo 11, versículos 15 e 16, está escrito o seguinte. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Vocês se lembram que esses versículos fazem parte de que história? Da cura dos 10 leprosos. Muito bem. 9 judeus leprosos e um samaritano, que era considerado estrangeiro, portanto, inimigo dos judeus. Imagine, até entre os leprosos. É que nem torcida uniformizada. Torce para um time só e se matam entre eles. Mas veja só. Quando Jesus estava andando, esses 10 leprosos pararam e disseram, Jesus, tenha pena de nós. Jesus sequer pôs a mão sobre eles naquele dia. E disse assim, tá bom, o que vocês querem que eu faça? Nós queremos que o Senhor nos livre da lepra. É possível? E Jesus disse assim, vai na direção do sacerdote para ele examinar vocês. Que palavra estranha. Jesus não fez agora! Em meu nome! Pelos poderes! Jesus não fez nenhuma encenação. Ele simplesmente disse, caminhe até o sacerdote. E se apresente a ele para que vocês sejam examinados. E enquanto eles estavam caminhando, eles perceberam algo extraordinário. A lepra sumiu no caminho, sem que Jesus dissesse, saia! Você percebe? Há pessoas aqui que precisam ver a grandeza de Jesus. Se você não ver ou não observar a grandeza de Jesus, você vai ser um desses viajantes de igreja em igreja,
Qual é o pastor que tem poder? Aquele lá. Porque quando ele põe a mão, nossa, dá uns arrepios, né, gente? Arrepeia todo, né? Então, veja só. Então ele dá uma... Sai! E pula. E a cabeça fica assim, quase quebra aqui a cervical. E o camarada pega... Eu me lembro uma vez que um pastor... Nós estávamos numa reunião, mas foi muito engraçado. Uma senhora chegou lá e doente, e o pastor disse, vem aqui, irmã, e agora, em nome de Jesus. Quando ele olhou a peruca da mulher, estava na mão dele. Na Vila Formosa, isso. A mulher estava com um guarda-chuva, cheia de joias, era uma senhora requintada. Ela pegou o guarda-chuva, me dá a peruca, e começou a bater nele. E eu ria, sabe? Porque não tinha como não rir. A mulher toda careca, estava sofrendo de alguma doença séria, não é? Toda careca, dando no pastor com o guarda-chuva e querendo pegar a peruca. E o pastor, calma, me desculpe. Onde já se viu uma coisa dessa? E ele pegou, pôs a peruca na cabeça e apertava com a mão. E a peruca não ficou certo. Então você vê, algumas pessoas, elas vão atrás de alguém que possa curar e fazer uma encenação tremenda de poder. Ou não é assim? Olha bem na televisão como esses caras fazem. Como eles trabalham com palavras. Parece uma mágica. Conduzindo você a um mistério. Não é? Então, você fica preso naquela situação e você diz, puxa, que coisa. Jesus simplesmente diz assim, anda. Se você enxergar algo mais em Jesus do que um homem fazedor de milagres, que cura leprosos, se você enxergá-lo como alguém mais, muito maior, grande, divino, ninguém sequer, talvez, precisa orar por você. Enquanto você vai ouvindo a palavra de Deus e caminhando, você vai ser curado e abençoado por Ele. Eu tenho umas ideias meio estranhas, mas está aqui no texto. Não tem como. Outro dia eu vi um pastor que até encaminhei para o ministério, ele dando um conselho para algumas pessoas, dizendo assim, o Walter tem umas ideias estranhas. Tenho. De ler a Bíblia, coisa que ele não faz. Então, quando esse leproso voltou, quais foram as atitudes dele? Vamos ver? Olha lá. O que ele fez? Quando ele viu que estava curado, a primeira coisa que ele fez é o quê? Voltou fazendo o quê? Louvando a Deus em voz alta. Mas ele está num terreno judaico. E como é que um samaritano se atreve a louvar a Deus em voz alta num terreno inimigo? Porque ele enxergou alguma coisa muito maior. Os outros simplesmente foram curados e a única coisa que eles queriam era serem aceitos de volta na sociedade. Mas este não. Este, antes de ser aceito pela sociedade, ele descobriu que podia ser aceito por Deus e viver em comunhão com Ele. E por isso ele volta louvando a Deus em voz alta. Agora, a próxima atitude que ele faz, qual é? Ele se ajoelha aonde? Aonde não? Onde, né? Aos pés de Jesus. Por que ele fez isso? E agradeceu, mas por que ele se ajoelha? Porque ajoelhar significa um ato de entrega, de submissão. Você dá as costas para o inimigo. Quando um bandido ou um desses dos Estado Islâmico, esses loucos que não entendem nada de Deus, de Alá, eles não sabem nada. O que eles querem é o mesmo poder que muitos quiseram no passado.
e vão matar muita gente, e eles mesmos vão morrer. E se Jesus não volta logo, outros virão e liquidarão com eles, porque vão desejar o poder deles. Eles fazem as pessoas se ajoelharem e atiram na nuca. Mas antes que alguém te empurre de joelhos, você chega diante de Deus e se ajoelha. Ajoelhar significa o seguinte: Senhor, eu confio inteiramente em Ti. O inimigo pode estar às minhas costas, mas é o Senhor quem está à minha frente em pé. Vocês aplaudiram a minha declaração, ou porque vocês viram nestas palavras alguma coisa muito maior do que eu? Então, quando vocês aplaudirem o Senhor, aplaudam e celebrem o Senhor com a sua voz, porque é assim que se faz. Porque senão é para mim. Este homem, ao se ajoelhar, ele reconheceu a divindade de Cristo. Muito bem. O milagre na vida daquele estrangeiro ou samaritano, desse que nós estamos vendo, fez com que ele visse algo que os outros não conseguiram ou não quiseram ver. Aí nós entramos em dúvida. Deus queria mostrar para eles ou não queria mostrar para eles? Deus queria mostrar para um só, para a vergonha deles? Porque o seu povo o rejeitou. Está rejeitando no texto bíblico, não é? E aquele homem não entendia nada de Deus. Mas Deus curou aqueles que ele sabia que iria rejeitar. Então, quando Deus cura alguém, não significa que essa pessoa está sendo abençoada por Deus. Porque você pode receber algo e depois transformar o que recebeu numa maldição. Imagine aqueles leprosos. Vão para o inferno curados da lepra. E vão transformar a vida de outros num inferno. Algumas pessoas estão frequentando igrejas locais, mas não estão dentro do espírito da igreja. Algumas pessoas veem o reino de Deus, mas não entram nele. Eu estou sendo muito filosófico com vocês hoje, não? Então, veja só. Muitas pessoas podem estar aqui, mas não estão nele. Vocês podem aplaudir minhas palavras e não aplaudir a Deus. Você pode estar esperando algo para você, mas você não espera nada de si para Ele. Então nós precisamos mudar. Nós temos aprendido que antes da volta de Jesus, falsos pregadores, fazedores de milagres apareceriam para enganar até os eleitos ou filhos de Deus. Isso é claro. Em Mateus 13:22, Jesus diz: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Nós vivemos um mundo conturbado, estranho, inquieto. E as pessoas hoje, o que elas querem? Um Mac Miracle. Um Mac Milagre. Uma Mac Cura. Qualquer comparação é só uma questão de... Na verdade, Mac, me refiro ao fast food. A comida rápida.
onde você entra num desses restaurantes para comer um lanche e gasta mais do que se você entrasse num self-service. Então você vai lá e a música ali sempre é uma música para te irritar, que é para você não fazer digestão direito e se arrancar o mais rápido possível, para que outra pessoa entre e passe mal como você. Então, você vai num outro restaurante, tem aquela música assim. O estômago trabalha direitinho. Mas você vai nesses fast food, e tá daquele jeito. Então, que é justamente para você passar mal. Muitas pessoas querem coisas de Deus rapidamente. E hoje nós temos igrejas ao gosto do freguês. Mas se as pessoas não sabem enxergar a glória de Deus, elas vão frequentar uma igreja que as conduzirá para a penúria. Mas a minha igreja tem doutrina. Tem doutrina, mas não te leva a ser servo de Deus. Não adianta nada você ficar a vida inteira estudando na escola dominical, e não ser frutífero. Não adianta nada você conhecer a Bíblia de capa a capa e ser uma pessoa infrutífera. Deus quer que você seja uma pessoa forte interiormente para ser corajosa exteriormente, a fim de fazer a obra que Deus planejou para você. Então, nem todo ensinamento ou milagre vem de Deus. Mas como o povo de Deus cai nesse engano? Justamente por não querer conhecer o caráter e os planos de Deus. E assim, não percebem que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz para enganar os filhos de Deus. E anjo não é algo que desce do céu. Segundo Paulo, ele se transforma na figura de um homem. O que é isso? Ele influencia um homem a usar palavras manipuladoras. Ele leva esse homem a ter um jeito de falar que convence as pessoas, que parece que ele é de Deus, mas a finalidade dele é escravizar essas pessoas sob a sua filosofia. Ele não revela a glória de Deus. E não leva ninguém a viver para a glória de Deus. Está cheio de igrejas assim, principalmente essas mais modernas e as antigas fundamentais. Ficaram perdidas no tempo. Elas não querem crescer, elas querem guardar sua doutrina, sua disciplina, mas não ensina mais ninguém a ser servo e serva de Deus. Triste isso. Toda ação cristã deve visar a glorificação de Deus, porque foi para isso que Jesus veio. E não é à toa que ele disse isso aos seus discípulos em Mateus 6,16, no Sermão da Montanha. Ele disse: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Percebem? Jesus vem dando ensinamentos, as bem-aventuranças. E depois ele vem falando sobre como aplicar tudo aquilo. E então ele diz: agora eu exijo de vocês que pratiquem o que vocês estão ouvindo. Se esforcem. Porque as pessoas precisam ver que vocês amam a Deus. Cuidado com os seus julgamentos. Cuidado com as suas palavras.
Porque as pessoas vão observar o que vocês fazem. E eu vou projetar situações, vou colocá-los dentro de situações para que vocês pratiquem a verdade, a fim de que o mundo veja que é possível viver para Deus. Então, o que as pessoas veem? A demonstração da bondade e do poder de Deus. Vocês estão com sono? É difícil pregar no feriado. Vocês dormem a semana inteira, aí chega aqui na igreja, relax. Você tem que olhar para Cristo e perceber a sua grandeza e seu poder indescritível. Imagine Jesus olhando para os leprosos. Ah, tá bom, vira. Vai lá falar com o sacerdote. E no caminho eles são curados. Tudo bem. Em segundo lugar, não determine o que Deus deve fazer, nem como e nem quando Ele deve realizar algo. Jesus, teu melhor amigo Lázaro está aqui doente. Venha! E Jesus resolve ficar mais 2 dias. Só depois de 2 dias é que ele diz para os discípulos, nos versículos 5 ao 7, de 11, capítulo 11 de João, vamos para a Judéia. Em toda a Bíblia você vai descobrir que Deus agiu no seu tempo determinado, e não no tempo que o homem determina. Repare a saída do povo de Deus do Egito. Foram 450 anos de escravidão. Por que Deus deixou 450 anos? Como Paulo fala em Gálatas. Nós falamos 400 e Paulo fala 450. Então, como Paulo é mais teólogo do que eu fico com ele. Só se ele estiver enganado. Então, nos últimos anos, Deus levanta um homem, Moisés, e tira o povo de lá. Não é assim? Perceba que Abraão foi pai com 100 anos. Vamos dizer. Imagine, por que não deu logo a paternidade, logo de cara para ele, e deixou a Sara nunca mais ter filho? Deus permitiu que Abraão errasse, tendo filho com a escrava, que está aí, são os descendentes de Abraão, o Estado Islâmico, matando pessoas. Eles são os árabes. Descendentes de Ismael. E Deus fez que ele tivesse um filho com 100 anos. Por que Deus deixou 400 anos, um hiato entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Não veio um pregador sequer. Nenhum profeta se levantou nesse período para orientar o povo. Deus tem suas razões. Não cabe falarmos agora, mas Deus tem suas razões. Jesus disse que voltará, e os discípulos disseram, quando será isso? Ele disse, ninguém sabe o dia e a hora. Vocês estejam preparados. Quantas datas vocês já viram? A última grande foi 2012. Teve um pastor que disse para o seu rebanho, irmãos, não é que eu queira acreditar nisso, mas estejam preparados. O mundo pode acabar. Então, reserve alguns sanduíches, água. Disse isso. E os irmãos fizeram isso.
Correram no mercado, compraram algumas latarias e estocaram. Você vê como essa pessoa não lê a palavra de Deus? O mundo não pode acabar sem antes acontecer o grande julgamento. O mundo vai se deteriorar, isso sim, cada vez mais. Mas acabar não. Só lá para frente. Lá no tempo onde o Judas perdeu as botas. Não sei, pode estar bem aí também, viu? Mas enfim, é difícil ter paciência. É difícil confiar no tempo de Deus. Eu sei disso. É difícil para você, é difícil para mim. Mas, se nós entendemos que esta verdade é algo que nós precisamos acreditar, o que é que nós devemos fazer quando estamos esperando? Se Deus nos disse algo, o que fazer enquanto esperamos? Entre o ponto que ele disse e o ponto que acontecerá. Algumas pessoas dizem assim, aparece na televisão, Deus me deu isso, Deus, olha cá, cansei, fiquei rico. É só isso que a gente vê. Porque é isso que atrai pessoas. Porque todo mundo quer ficar rico. Até o camarada que nunca estudou, ele acredita que Deus vai fazer chover dinheiro do céu. Inclusive, eu vi um pregador pregando há alguns anos atrás, justamente isso. Ele disse, se precisar, Deus faz chover dinheiro do céu. Meu Deus. Deus seria preso. Imagine, ele está contra a Casa da Moeda. Imprimindo notas falsas. Qual é o número de série divino? Por acaso essa nota seria verde ou real? Então, veja só. Agora já não sei mais nem onde eu estou, tá vendo? Na verdade, enquanto nós estamos esperando, não caia nessa história. Olha, o pastor orou e aconteceu. Isso é papo furado. A maioria dessas pessoas que não enxergam a glória de Deus, não sabem esperar. É por isso que essas igrejas que fazem campanhas e novenas e correntes prosperam, porque os cristãos não sabem esperar. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se renovam as forças, por que você tem que ir na semana seguinte e entrar na corrente de novo? Você não é escravo. Sabe quem anda em corrente? É escravo, prisioneiro. Se imaginou, Jesus disse assim, ó, vocês querem ser curados, seus leprosos? Com todo respeito. Vem aqui, Pedro. Põe as luvas aí, acorrenta esses caras aí. Mas é um grande perigo acorrentar leprosos. Mas veja só. Não, estou falando isso por causa da lei judaica, gente. Não sejam maldosos. Eu sei que vocês pensaram que põe a corrente aqui, cai a mão, tá? Uma vez eu estava em Pirapitingui e um próprio leproso chegou para mim e disse assim, ó, pastor, não pede para a gente levantar a mão, não. E eu não sabia de nada. Por quê? Na semana passada, uma falou, dá glória a Jesus. Então, levanta, glória a Jesus. O braço foi lá longe, lá. Eles mesmos estavam brincando. Então, veja só. É incrível como as pessoas fazem piadas de si mesmas. Mas veja só. O que nós devemos fazer? O apóstolo Paulo ensina em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Eu entendo este versículo que você deve estar sempre fazendo a vontade de Deus.
pois o termo bem significa vontade de Deus. E enquanto você espera de Deus alguma coisa, você tem que ir trabalhando. Você vai semeando e plantando até o período de colheita. Mas vamos supor, Deus está falando de fazer algo na sua vida. Deus não está pedindo para você trabalhar em favor de que aquilo aconteça. Mas trabalhar em que sentido? Você precisa entender isso. Se Deus diz que você está errado em relação no que se refere a relacionamentos, então você tem que trabalhar como? Fazer o quê? A vontade de Deus. Mas se você trabalhar psicologicamente, não vai funcionar. Sabia disso? Deus não está dizendo para você seguir métodos psicológicos ou filosóficos. Deus está dizendo para você confiar no que Ele diz na palavra de Deus. Nós falávamos há pouco sobre a sua mãe, Miriam. A sua mãe foi uma mulher, para mim, uma mulher exemplar. E o Alberto disse uma coisa verdadeira. Quando a sua mãe conheceu a palavra de Deus, ela disse, bom, se é isso que está escrito na Bíblia, é isso que eu vou procurar fazer. E foi isso que ela fez. E ela morreu e passou por este mundo, um mundo que não era digno da vida dela. Ela passou como uma serva de Deus exemplar, como uma mulher de Deus que contagiou minha vida. E como a sua mãe orou por mim, vocês nem imaginam. Ela me conhece desde o início, conhecia, desde o início da minha carreira. E olha que eu já estou quase no fim. Logo, logo eu vou ter que estar orando por alguns aí. Mas, na verdade, quando Deus está dizendo, você faça a minha vontade. Quando você age psicologicamente, você está agindo para regular a si próprio. Mas quando você faz a vontade de Deus, você faz algo para abençoar o teu próximo. E quando você faz algo para abençoar o seu próximo, você aprende com Deus o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E com isso, você se reestrutura. Você dá a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. Mas quando você fica dizendo, eu preciso ser assim, porque eu vi aquele filme, eu li aquele livro, você não vai conseguir êxito. Mas quando você procura fazer algo para o seu semelhante, com respeito e amor, pode ter certeza que Deus vai trabalhar na sua vida e você vai colher frutos lá na frente, no tempo certo, determinado por Ele. Posso continuar mais um pouco? São assuntos sérios, que eu creio que Deus está falando com esta igreja aqui. Então, acredite que se Deus quer fazer algo na sua vida, tenha certeza que Ele quer que você cresça nele, acredite nele, aprenda com Ele e perceba as manifestações da sua glória enquanto você avança no curso do que você está fazendo. Em terceiro lugar, saiba que em Cristo você não está livre do risco de sofrer. No entanto, confie na sua providência, pois Ele sempre mostrará a sua glória. Você não está livre de sofrer. Veja só, muito se tem pregado por aí assim. Deus não quer que você sofra. E aí você acredita nisso. A pessoa vem com um argumento assim, Deus não é amor? Deus não é amor? É.
Então, se Deus é amor, Ele é bondade. Como é que Ele quer que você sofra? Parece uma lógica que não dá para você enfrentar. Não é isso? Mas isso é uma mentira satânica. Esse é o modo de Satanás denigrir, manchar a imagem de Deus e o caráter dele. Quero que você imagine, quando a notícia chegou lá, Jesus disse que não quer que o seu irmão morra. E Marta e Maria olham para ele e dizem, meu irmão morreu. Você sabe, talvez elas poderiam ter dito, com uma palavra, ele poderia ter dito de lá, e meu irmão seria curado aqui? Nós sabemos que ele curou o servo do oficial assim. Por que ele não fez isso com o meu irmão? Jesus provocou um sofrimento naquela família. E quase um desastre emocional. E ele fez tudo isso de propósito. Os discípulos talvez pensassem assim, ele manda a gente estar atrás de quem a gente ama, que a gente deve amar o próximo. E Lázaro, que sempre fez tanto por ele, e Lázaro até, segundo a história, era uma das pessoas que contribuíam para que o ministério de Jesus existisse, ele sequer foi lá. Alguma coisa está errada. Não tinha nada errado. Nada estava errado. Quando você é influenciado a pensar que tudo vai dar certo, basta crer que tudo vai dar certo, que não é a vontade de Deus que você sofra, que você não tenha medo, tenha coragem, porque Deus não quer que você sofra. Essa é uma influência filosófica, satânica, na boca de muitos pregadores. A primeira filosofia satânica que está dentro da igreja, dizendo estas palavras, é o universalismo. O universalismo é uma filosofia que diz que as pessoas receberão todo o bem no final. No fim, tudo vai dar certo, tudo vai se arranjar. E por outro lado, existe uma outra filosofia de Epicuro, de Samas, que originou o epicurismo. O epicurismo é uma filosofia que diz que o homem deve procurar o prazer, ele deve imitar os animais. Que quando você procura o prazer, você vai encontrar felicidade. Porque o homem não foi feito para sofrer. E quando você encontra o prazer, você descobre a diferença entre o que é bom e o que é mal. Está cheio de crente vivendo assim. Eles não são cristãos. Eles vivem numa filosofia satânica. Algo que Deus nunca ensinou na Bíblia, nem Jesus, nem seus apóstolos. No livro de Jó, há um versículo, quando Jó responde à sua mulher, que ele falava como uma doida, que ela pediu, negue a Deus, amaldiçoe a Deus e morra. O que ele disse? Jó respondeu no versículo 10 do capítulo 2. Você está dizendo uma bobagem, mulher. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Qual foi a palavra dele? Se recebemos de Deus as coisas boas,
por que não vamos receber também as desgraças? Quando Jó olhou para aquela situação, ele não viu propriamente um quadro satânico. Ele viu a glória de Deus. Quando nós enfrentamos alguma situação de desastre, a nossa reação primária ou primeira é dizer: por que isso está acontecendo? Aí chega algum pregador e diz: você não tem que dizer por quê, mas para quê? Antes dessas perguntas filosóficas, se você não enxergar a glória de Deus, você sequer enxerga a si mesmo, o diabo e os porquês e os paraquês. Você vai continuar fazendo pergunta e sem respostas. Eu pergunto, Daniel e Daniela, por que vocês casaram? Alguns se casam porque viu a moça, viu o seu corpo. E a moça olhou para o rapaz e viu a sua beleza também. E então eles vão viver juntos, casados. Se eles não tiverem uma intervenção de Deus, será um desastre. Porque eles precisam enxergar um no outro o quê? A glória de Deus. Voltando a vocês dois, você vai ficar velha e você vai ficar careca. Eu já estou, assim, profetizando. Você vai ficar velho. A beleza vai embora. E então virão os períodos de desgastes. Se não buscarem a glória de Deus, o que vocês buscarão? A Bíblia diz para nós buscarmos a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero que você preste atenção no que a Bíblia diz. Esse texto diz sobre as palavras de Jó, mas esse texto diz das palavras inspiradas por Deus. Quando fala aqui, assim, apesar de tudo, Jó não pecou. E agora? Nem disse uma só palavra contra Deus. Então, quando ele disse: por que não vamos aceitar também as desgraças? De modo algum ele estava falando algo contra Deus. Ele estava falando de um Deus que ele conhecia. Quando um pregador chega para você e fala assim: você não pode aceitar isso, não é vontade de Deus. Mas Jó, o que disse? Mas Jó é o Velho Testamento. O apóstolo Paulo e Bernabé, como eles encorajavam os irmãos nas igrejas. Em Atos capítulo 14, 22, diz assim: eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também, agora, ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem sofrer.
Se você quer frequentar uma igreja, frequente. Mas se você quer ser filho de Deus, prepare-se para sofrer. Porque o apóstolo Paulo também diz que todo aquele que quer servir a Deus com piedade, com fervor, com dedicação, sofrerá perseguições. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Ele mesmo disse: não pensem que eu vim trazer paz na terra, mas espada. Eu vim causar divisão primeiro dentro da família. Quer sofrimento maior? Nós não temos sequer a ideia do que é conversão. Conversão na época de Jesus era uma tomada de posição em que você chegava em casa e dizia claramente: a partir de hoje eu sou uma outra pessoa, não pratico mais o que vocês praticam. Por favor, querem saber a razão? Hoje, eu fui numa igreja, é tão bom. Você precisa ver, o pastor lá é legal, ele anima a gente. Você não quer ir lá? Não, vai você, continua. Tá bom, posso continuar indo? Vai, que bom. Então, eu não te incomodo e você não me incomoda? Sim. Isso não é conversão. Porque no dia que alguém dentro da sua casa exigir que você faça alguma coisa contra a sua fé, você fará. Nós não sabemos sequer o que é conversão. Porque não queremos sofrer. Pode vir com as desculpas que vocês quiserem. Mas eu vou mostrar no livro de Atos para vocês o que é conversão, hein? As pessoas perdiam casa, perdiam tudo. Hoje nós temos mais liberdade. Mas conversão é conversão. Para Jesus, como eu expliquei, o que importava era andar na presença de Deus. E ele fez isso. Mesmo que sofresse riscos na Judéia, ele estava pronto para ir para lá. Porque Deus estava pronto para fazer algo. A ressurreição de Lázaro. Vamos seguir em frente, se esse negócio funcionar. Quando eu estou esperando em Deus, que eu tenho o comportamento do salmista que diz: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Se Deus fala comigo, eu vou guardar o que Ele diz. E vou viver sobre o que Ele diz. Por último, você... Oi? Hã? Não entendi. É o último. Digam graças a Deus. Obrigado. Então, veja só. Você só será fortalecido na fé quando ela o conduzir a perceber a glória de Deus em tudo. Aqui, você viu que até agora eu não falei do milagre de Lázaro. Eu estou rodeando, cercando Lourenço. Porque falar do milagre de Lázaro, vocês ouvem toda hora. Sai para fora, Lázaro! Aí os pregadores falam assim: então, tira a pedra! Tira a pedra! E então Jesus disse:
Lázaro, sai para fora! E todo mundo ficou vendo, e Lázaro, e aquela situação, sai ou não sai, sai ou não sai. E o povo que ficou ouvindo, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E então, meus irmãos, acredite, Lázaro saiu e o povo da igreja, aleluia! Mas está tudo morto. Então eu estou tentando quebrar certas estruturas para chegar lá. O milagre para Jesus é simples. Você lembra como ele curou os leprosos? Quando você viu Jesus orar por um doente? Nenhum momento. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que ele estava orando pelo doente. Ele dizia, quer ser curado? Fica. Ele até cuspia no olho das pessoas. Então, quem vier aqui hoje pedir oração, vai levar uma goma arábica. Então, veja bem. Vai levar um creme de açaí na cara. Bom, o que é que Jesus disse aos seus discípulos no versículo 15? Que bom que eu não estava lá, porque assim vocês crerão na glória de Deus. O que é que Jesus disse a Marta no verso 40? Eu não te disse, Marta, se você crer, você vai ver o glorioso poder de Deus. Não é? E o que é esse glorioso poder de Deus? Que nós vimos no início, é o próprio Jesus. Meus discípulos, vocês estão andando comigo, mas até agora vocês estão tendo problemas com a minha divindade. Marta, você me ama e até me ajuda no ministério, mas você não consegue enxergar a minha divindade. Mas quero que vocês leiam os versículos 45 e 46 do capítulo 11, comigo. Veja o que diz lá, em João capítulo 11. Olha só. (45 e 46) do capítulo 11 de João. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. E agora? Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. João faz uma diferença entre dois grupos. Um grupo que crê e ficou com Cristo. E um grupo que acreditou no milagre, concordou com o milagre, disse isso é verdadeiro, mas foi armar um plano para matar Jesus. Você pode acreditar que aqui é honesto. Você sai daqui e diz assim, eu já vi pessoas que saíram daqui e dizem assim, essa igreja aqui é honesta. Se é honesto, por que você não volta? Porque eu prefiro desonesto. Ou não é assim? Todos eles viram o milagre. Jesus está dizendo para os discípulos, eu quero que vocês enxerguem algo além do milagre. Marta, eu quero que você enxergue algo além do milagre. E o milagre aconteceu. Mas os judeus que estavam lá, muitos viram algo além do milagre. Realmente ele é o Filho de Deus. Mas outros dizem, ele faz milagre mesmo, hein? Foram lá e falaram para os líderes, olha,
Aquele rapaz fez um milagre que não dá para ir contra ele. Ele ressuscitou Lázaro. E todos eles falaram, mas não é possível que ele continue fazendo esses milagres. Nós temos que dar um jeito para acabar com ele, porque senão ele vai tirar de nós a liderança do povo. É assim. O que Jesus esperava das pessoas que viram algo mais? Como eles vão reagir diante do que viram? O que é que Deus está dizendo para vocês? Como vocês estão reagindo diante do que Deus plantou dentro de vocês? E vocês enxergam o que Deus plantou dentro de vocês como a glória dos céus eterna, que é Jesus? Como vocês vão reagir ao que Deus colocou dentro de vocês? Algumas pessoas estão levando na brincadeira. A fé, meu irmão, se caracteriza como algo que Deus, um trabalho de Deus dentro de nós, que se relaciona com a glória dele, tanto nas obras como nas palavras de Jesus Cristo, que é a glória de Deus. A nossa fé é despertada, ou ela desperta os nossos olhos, ela abre os nossos olhos para que nós enxerguemos o que um homem natural não enxerga. Quando aquele soldado romano estava diante da cruz e viu tudo o que viu, ele disse, verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Se eu enxergo a glória de Deus, eu vou continuar seguindo, procurando enxergar cada vez mais, para crescer de glória em glória, de fé em fé. E nós vamos dando continuidade com uma vida alegre e submissa àquele que nos tirou do cativeiro. Quando Jesus, então, estava diante de todos e olhou para o túmulo, ele disse, e aí? Tirem a pedra! E Marta veio e disse, mas Senhor, eu sei que o Senhor quer dar uma olhadinha nele, mas não faça isso, já faz 4 dias, está cheirando mal. Marta, eu não vim aqui para dar uma espiadinha. Eu vim aqui para cumprir o que eu disse lá atrás, no versículo 4. Eu vim aqui para mostrar que só Deus pode fazer o que vai acontecer agora. Lázaro, sai para fora. E lá vem aquele homem. Oh, glória, aleluia. E então Lázaro sai e Jesus disse, tire essa bandagem dele, senão ele não pode andar, coitado. Eu não disse que essa doença não era para a morte? Marta, você sabe quem é que está falando com você? Você se lembra quando eu estava na sua casa e disse que você andava agitada e não cogitava das coisas importantes? Você sabe quem está falando com você? Deus. Você sabe quem é que está falando com você nesta noite? Não é o Walter, é Deus. Nós não podemos produzir fé, mas conhecemos o lugar de onde ela vem. Ela vem das palavras do nosso Mestre, que é a glória de Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós um dia estávamos mortos
em nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo propunhamos a nós mesmos. Mas no outro dia, como Lázaro, nós ouvimos uma voz pedindo para que saíssemos de um lugar tenebroso, de um lugar que desagradava a Deus. Esse lugar chama-se mundo ou morte. Deus não pode abduzir ninguém de lá, ou arrancar ninguém de lá. Ele diz, venha. Assim como Jesus disse para Pedro, para os seus discípulos, venham após mim. Jesus gritou para você, venha após mim. Ele sequer pode tirar a pedra. As pessoas têm que querer isso. Alguém foi e agitou aquela pedra, tirou a pedra do caminho, para que ele pudesse gritar. Alguém ajudou você. Alguém apareceu no seu caminho por ele, que atendeu a voz dele também, e empurrou a pedra para que você pudesse ouvir a sua voz. E então você percebeu que ouviu mais do que uma voz. Você não entendia o timbre daquela voz, mas percebeu que não era algo qualquer. Era o próprio Deus falando com você em pessoa, toda a sua glória, encheu a sua vida e diz, saia de onde está. Saia de onde está. Se você pecou, ele está gritando, saia de onde está. Se você está se tornando um cristão infrutífero, você não tem mais a mesma experiência de anos atrás, de quando você se lembra que o seu coração fervia, era como uma sarça ardente que queimava, que ardia. E agora você não sente mais nada. Deus está dizendo, saia de onde está. E eu estou sendo usado para empurrar a pedra. Só isso. O meu esforço é tentar abrir, empurrar a pedra. E não só meu, de outros também que estão junto a vocês. Mas quem tem que ouvir é você. É você que tem que analisar se você está no lugar certo. E se você se sente como um morto. Nesta mesma passagem, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Você pode culpar uma porção de coisas, mas a única coisa que você deve culpar, ou pessoa, é você mesmo. Eu nunca vou me cansar de dizer, nós temos muitas igrejas, mas algumas pararam no tempo e não falam mais das coisas de Deus. Não ensina mais a palavra de Deus. Ensina que você deve odiar o outro religioso. Tá bom, mas isso só não resolve o teu problema. Não ensina você a servir a Deus, a amar e respeitar a Deus, a amar e respeitar o teu próximo. Você está morto.
Ah, mas eu sou uma pessoa que sou lógica. A tua lógica vai te matar. Assim como o fanatismo de outros. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa olhar para o seu momento e o que você enxerga, além do seu momento. Você enxerga algo glorioso? Se não, meu amigo, você está afundando. Se você só está pensando em agradar pessoas, em seguir a sua tradição, eu nasci aqui, preciso morrer aqui, eu estou aqui há muitos anos. Não. É isso que você enxerga? Isso vai conduzir você para o fundo do poço. Se você não consegue enxergar algo muito maior, me desculpe, você está perdendo o seu tempo e entristecendo a Deus. Eu não quero dizer estas coisas para chatear você, mas tudo que eu falei nesta noite foi para tentar explicar algo profundo que está escondido nesta passagem, nestes versículos, que eu acredito que poucos falam sobre essas coisas. Sempre que nós vamos para João 11, é para dizer que Jesus é a ressurreição, que você pode estar morto, mas tenha fé. Como ter fé se ele não enxerga algo muito maior? Se você não enxerga a ressurreição, você fica com a reencarnação. A única coisa que você quer é voltar para este mundo. Mas a ressurreição é algo muito melhor e maior do que reencarnação, porque te leva para uma outra dimensão, para a eternidade, para os braços do Pai. Que me perdoem os presbiterianos, batistas, Assembleia de Deus, Quadrangular, Brasil para Cristo, Renascer, Bola de Neve, tudo que for denominação. Nada disso funciona. Se nós não ensinarmos as pessoas a amarem e a respeitarem a Deus, a enxergarem mais do que enxergam, não haverá salvação para elas. Não fique acreditando que Deus, por causa da sua misericórdia, vai levar todo mundo, pois Ele mesmo diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu não sei em qual grupo você está, no muito ou no pouco. E a grande coisa é que nós, para nossa felicidade, não podemos distinguir isso. Deus, na sua onisciência, já sabe aqui quem vai se perder e quem vai se salvar. E ainda bem que eu não sei disso, que eu persevere até ao fim, para dizer as palavras de Paulo: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer.
semelhante a ti, Senhor. És a minha